Muito bem. Exercício 1 do capítulo 6, sobre planos. Então você recebe uma equação geral aqui, tá, do plano π, 3x mais y menos z menos 4 igual a zero. E o autor te solicita para você calcular vários itens. Um ponto cuja abscissa é 1 e a ordenada é 3, né? Outro ponto do plano, determinar um valor de k para que esse ponto aqui pertença ao plano. Ponto com abscissa 2, cuja ordenada é o dobro da cota. Então, nós vamos trabalhar com a equação que o autor nos fornece. Um valor de k para que esse plano aqui seja paralelo ao plano π fornecido. Então, vamos ver item por item aqui. Item A. Determine o ponto do plano π que tem abscissa 1 e ordenada 3. Bom, você está recebendo essa equação aqui, né? 3x mais y menos z menos 4 igual a zero. Então, o autor está te falando a abscissa do ponto procurado, a abscissa do ponto procurado tem que ser igual a 1 e a ordenada do ponto procurado tem que ser igual a 3. Então, você está procurando um ponto P que tenha x igual a 1, y igual a 3 e uma coordenada z que você vai determinar. Então, é simples. Você pega na equação do plano, tá vendo? Este z do ponto que pertence ao plano, né, tem que satisfazer essa relação aqui. O z do seu ponto tem que tornar essa sentença, que é a equação geral, tem que tornar essa sentença verdadeira. Então, eu substituo x igual a 1, y igual a 3 e encontro o valor do z. Fazendo essa substituição aqui, você encontra que o z é igual a 2. Então, o ponto procurado é o 1, 3, 2. Não tem outra solução. Você jogou na equação do plano duas coordenadas do ponto P. A terceira está presa com essas duas escolhas que você fez. A terceira está presa com essas duas escolhas segundo a equação geral, né? Que relaciona x, y e z dos pontos pertencentes ao plano, ou seja, um x, um y, um z de um ponto. Esse ponto vai pertencer ao plano se ele tornar essa equação verdadeira. Se você fizer essa substituição aqui na equação geral e der zero igual a zero. Tá certo? Item B, então, mudando a tela. Item B. Determine o ponto do plano π que tem abscissa 0 e cota 2. Bom, então, mesma coisa, né? A abscissa aqui é 0 e a cota, que é o z, a abscissa é 0 e a cota, que é o z, vai ser substituído por 2. O y desse ponto P, né, quando aqui for 0 e aqui for 2, o y desse ponto P será relacionado com o 0 e o 2, segundo a equação geral. Então, eu faço essa substituição do x igual a 0, do z igual a 2 e encontro o valor do y. Você só tem uma opção, apenas y igual a 6. Então, essa é a solução do item B. Determine, olha só, item C agora. Determine o valor de k, para que esse ponto aqui da forma K2 e K-1 pertença ao seu plano. Então, aqui no lugar da abscissa x, você vai colocar um número k, né? No lugar do y, você fará a substituição por 2. E no lugar da cota do z, você fará a substituição por k-1. Então, tá vendo? No lugar do x, você vai pôr um número real. E no lugar do z, você vai pôr o antecessor dele, k-1. Ele pode ser irracional, pode ser racional, né? Mas é uma unidade a menos do que o valor que entra na abscissa. Então, você faz essa substituição. Fazendo essa substituição aqui, 3x mais y, que é 2, menos z, que é k-1, menos 4. Isso tem que continuar verdadeiro. Igual a zero. Aí eu tenho a equação para determinar o valor do k. 2k menos 1 igual a zero, o que me dá k igual a meio. Então,
Aqui tem que ser meio, 0,5. E aqui 0,5 menos 1 ou menos 0,5. Tá certo? Então você determina, né, o valor de K de maneira que esse ponto aqui, nesse caso no item C, o ponto aqui é meio, o 2, e vai ser meio menos 1, menos meio. Então você determinou o K. Item D, o ponto da abscissa 2, então x vai ser 2, né? Então aqui no caso aqui, ó, para esse item D aqui, o seu ponto P vai ter abscissa 2 e a ordenada, que é o y, é o dobro da cota. Ó, esta ordenada é o dobro da cota. Então, se a cota tiver vou usar a letra K aqui, né? Se a cota vale um número K, quanto vale a ordenada? 2K. Se aqui vale Z, o Y vale 2Z. Percebe? Então foi assim que eu escrevi aqui. Você poderia fazer essa substituição por K aqui, né? Mas não precisa. Se chama de Z, aí o Y é 2Z. Né? Ó, o Y tem que ser igual a 2Z. Então, você tem que exigir que essa terna aqui, 2Z e Z, satisfaça a equação geral do plano. Aí ele está no plano. Então, 3 vezes 2, mais o y, que é 2z, menos o z, né? O y é o dobro do z, menos 4 igual a 0. Isso tem que ser verdadeiro. Aí você determina que o z é menos 2. Então, aqui no z, você vai colocar menos 2. Consequentemente, o y terá que ser menos 4, é o dobro. Né? Então, o ponto em questão aí é 2, menos 4, menos 2. No item D. No item E, determina o valor de K para que o plano, agora uma pergunta acerca do plano, né? Para que o plano π1, tá vendo a equação geral aqui? Aqui eu tenho, né, o A igual a K, o B menos 4, o C 4 e o D menos 7. Seja paralelo a este aqui, cujo A é 3, o B é 1, o C é menos 1 e o D é menos 4. Para que eles sejam paralelos, então você tem, né? Tem um plano aqui. Para que eles sejam paralelos, aqui você. Então só raciocínio, né? π1. Para que eles sejam paralelos, nós vamos usar então um vetor normal ao plano π e vamos usar aqui pensar no vetor normal ao plano π1. Esses planos serão paralelos quando seus vetores normais forem paralelos. Então, o vetor normal para o plano π, veja que eu só tenho coeficientes numéricos. Esse N1 aqui, esse N1 é 3, 1, menos 1, fixo. E esse N2 aqui? Bom, aí aparece o K, né? No N2 aqui, no N2, aparece a coordenada K. O A é K, o B é menos 4 e o C é 4. Tá certo? Então, eu vou exigir que esse N2 seja paralelo ao N1. Certo? Então, eu vou exigir paralelismo, proporcionalidade. Vou exigir que um seja múltiplo do outro. Então, eu escrevo que K menos 4, 4 seja um múltiplo do 3, 1, menos 1. Então, iguala K igual a 3 alfa, menos 4 igual a alfa e 4 igual a menos alfa. Bom, essas duas equações aqui, né? Essas duas últimas aqui, me dão que o alfa é menos 4. Então, quando o alfa for menos 4, o K tem que ser menos 12. Então, a sua resposta aqui, você está detectando que esse K aqui, para que o plano π1 seja paralelo ao π, esse K aqui tem que ser igual a menos 12. Se esse número aqui não for menos 12, o plano π1 não será paralelo ao plano π. Tá certo? Você tem um parâmetro aqui, esse plano π1, conforme o número K que você coloca na equação do plano π1, ele pode ser paralelo ou não, né? Pode ter intersecção com o π.
Então, se você colocar menos 12, ele fica paralelo. Essa é a resposta do item E. Percebe? É isso aí.